Olá, pessoal. Começa aqui mais um Especial Saúde. Primeiro, eu quero agradecer a você, porque neste ano, um ano duro, mas também um ano de muito aprendizado, você esteve com a gente, esteve conosco, apoiando o nosso trabalho, Especial Saúde às sextas-feiras, onde eu apresento com a doutora Lúcia Belawad, o Biografias às terças-feiras, onde entrevistamos tanta gente incrível que compartilhou um pouco da experiência e da história de vida com vocês. Então, obrigado realmente por estar conosco nesse ano. Vamos parar um pouquinho nas festas agora. Você vai ver alguns programas que foram ao ar, vamos reprisar alguns programas, mas logo na sequência já voltamos com temporada nova e muitas novidades. Então, obrigado por você estar conosco. E hoje, nesse especial Saúde, a doutora Lúcia Belawad e eu vamos fazer uma retrospectiva de 2020 e já deixar informações importantes para esse início de temporada de 2021, aonde o grande tema, o tema primordial, é das vacinas. Então, primeiro, doutora Lúcia Belawad, que é PhD em Imunologia pela USP, com pós-doutorado em Doenças Infecciosas e Imunologia, pesquisadora e professora, e apresenta o especial Saúde comigo, sempre trazendo o olhar da ciência. Tudo bem com você? Tudo bem, Elias? É um prazer estar aqui novamente, né? Com todos os ouvintes, trazendo informações importantes relacionadas à pandemia, às vacinas. É um momento hoje que a informação ela é muito valiosa, mas tem que ser a informação correta, porque a gente observa politização das informações, às vezes informações erradas, né? Conceitos muito errados, né? Então é importante esclarecer o público para que servem as vacinas, quais são as vacinas em curso, né? O que a gente tem pela frente nessas vacinas que estão sendo colocadas em testes aqui no Brasil, como é que é esse plano de imunização, né? Enfim, é importante sempre a gente trazer para os nossos ouvintes, para todos que nos acompanham, essas informações sempre baseadas em publicações, em dados científicos, que eu acho que são as informações mais fidedignas, né? Perfeito. Aliás, doutora Lúcia, parabéns aí pela temporada, porque eu ouvi muitos elogios sobre a sua participação, seu conhecimento. Não é porque é minha esposa, não, hein? Deixa eu deixar isso claro aqui. Realmente, a Lúcia tem uma carreira brilhante na área da pesquisa, fez especializações fora, então, parabéns aí pela sua trajetória e, principalmente, pelo o olhar, né? Pelo acréscimo que trouxe ao especial Saúde. Agora, Lúcia, vamos começar, porque você falou bem sobre as mentiras, então, as tais das fake news. O que acontece? Se você sustenta uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes uma mentira, ela acaba virando verdade. E depois, para reverter isso, causa pânico, enfim, é muito complicado. Então, inicialmente, verdades e mentiras sobre as vacinas, tema livre, para depois a gente vir com os tópicos. As vacinas são, de longe, o procedimento mais seguro. Já teve início lá com o Edward Jenner, que foi um médico, né, que iniciou esse procedimento da vacinação, que na realidade criou o procedimento da vacinação, né, através, manipulando animais, né, bovinos e vacas que tinham varíola na época. Então, ele pegava exudato, né, pedaços da ferida dos animais e colocava em contato com pessoas, e ele verificou que essas pessoas acabavam sendo protegidas contra a varíola, né? Então, Edward Jenner foi realmente o precursor da introdução da vacina na humanidade, e a partir daí várias vacinas começaram a ser desenvolvidas e produzidas e descobertas dentro do âmbito científico. E a gente sabe que, de longe, a vacina protege contra as doenças, né? Há mais de 70 anos, nós temos aí a utilização de vacinas com vírus inativado, né? Então, a gente pode ter toda a tranquilidade do mundo em tomar essas vacinas que estão sendo disponíveis agora. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E a iniciativa de tomarmos essa vacina é a única solução, porque se formos esperar todo mundo se infectar e termos a chamada imunidade de rebanho, que grande maioria da população seja contaminada e fique imune, isso, além de demorar muito tempo, pode gerar muitas mortes. A vacina ela vai encurtar
período de imunidade natural ou de rebanho, que pode acontecer naturalmente em contato com o vírus, com a população, e também vai proteger as pessoas, porque a gente não sabe quem é que vai evoluir para a forma grave e quem vai ter simplesmente uma gripezinha, um sintoma leve, ou aquele que não vai sentir absolutamente nada. Como nós temos essa variável clínica muito grande, o procedimento da vacinação é extremamente importante, né? Então, nós temos aí 4 tipos de vacinas sendo utilizadas no Brasil, né? Nós temos a vacina do Butantan, em parceria com a empresa Sinovac, que utiliza vírus inativado. O que é esse vírus inativado? É um vírus que foi inativado por processos químicos e físicos, né? E esse vírus, ele é tratado dentro do laboratório. Só que o que demanda essa vacina? Existe um laboratório que tem que ser bem equipado, onde você tem que ter o cultivo desse vírus, né, em grande escala. É um processo muito trabalhoso. Depois de cultivar o vírus em laboratório, em grande escala, você tem que fazer os procedimentos de inativação. O Butantan, ele tem toda uma experiência sobre esse tipo de procedimento, né? É referência mundial na área. Inclusive, hoje, nós temos várias vacinas que utilizam esse procedimento de vírus inativado, como, por exemplo, a vacina da hepatite A, a vacina da hepatite B, a vacina da influenza, a vacina da raiva, a vacina do HPV. Todas essas vacinas já utilizam esse procedimento de vírus inativado, né? Então, a Coronavac, que é a vacina em parceria com a empresa chinesa Sinovac, ela é, sim, segura com vírus inativado. Então, as pessoas não têm que ter medo em relação a esse tipo de vacina, né? O outro tipo de vacina também é chamada de vacina de vírus vetorial, né? Vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, onde você utiliza um vírus, né, como vetor do material genético do SARS-CoV-2, né? Esse vírus vetor, no caso do adenovírus, a vacina de Oxford utiliza um adenovírus de chimpanzé. E nós temos a vacina também da Sputnik, da Rússia, que utiliza como vetor um adenovírus humano, né? Então, são vetores virais, onde você coloca o material genético do SARS-CoV-2. Esse vírus, ele não é replicante, ele não vai provocar doença, ele simplesmente vai expressar as proteínas, né, do vírus, e uma vez inoculada nas pessoas, essas pessoas vão começar a produzir anticorpos contra a proteína S, que na realidade é a proteína que induz a produção de anticorpos, e esses anticorpos são neutralizantes e são protetores. Então, de novo, é uma vacina que já veio sendo testada lá atrás, durante a epidemia de MERS e também pelo SARS-CoV-1. Então, já é uma plataforma vacinal muito conhecida. Nós temos as vacinas genéticas, né? Como nós temos aí a vacina da Pfizer, né, e da Moderna, né? São vacinas que utilizam o material genético do vírus, que pode ser um DNA ou um RNA, né? No caso da vacina da Pfizer, ela utiliza um RNA sintética. Ele não é um RNA ativo, ele não é um vírus, ele não vai induzir a doença, ao contrário que muitas pessoas estão me perguntando e também pensam, a vacina de RNA ela não tem problema nenhum de ser administrada. Por quê? Porque, na realidade, é aplicado somente esse pedaço de RNA que codifica para a proteína S, que é a proteína de espícula, que vai promover a produção de anticorpos. E esses anticorpos é que vão induzir imunidade e proteção, né? E é também uma técnica, a gente sabe que é uma técnica nova, recente, mas o que as pessoas têm medo, ai meu Deus, se eu tomar a vacina do RNA, esse RNA vai provocar alterações na minha célula, e aí eu vou começar a ter algumas doenças lá na frente, ai, melhor não tomar. Não, isso não existe, gente. Por quê? Porque esse RNA é sintético, não tem como a sua célula começar a se transformar ou ela sofrer alguma mutação e lá na frente provocar alguma doença. Existem estudos muito bem já desenhados, que tipo de vacina. Óbvio, a gente tem observado aí, até essas semanas atrás, que algumas pessoas que receberam a vacina da Pfizer apresentaram uma reação alérgica, né, a essa vacina.
Pode ser, mas essas pessoas que apresentaram a reação alérgica foi relacionada a algum componente da vacina. Fazem parte da composição da vacina. Pelo menos até agora, os efeitos observados com a vacina da Pfizer são de reações alérgicas leves, até um pouquinho mais moderadas, mas que prontamente os médicos estão observando, tanto é que o paciente que toma a vacina de RNA tem que ficar em observação, porque pode ser um paciente que já tem uma predisposição a ter doenças alérgicas, e aí tem que ter uma atenção maior com esse paciente, permaneça ali na unidade uns 15, 20 minutos, até para verificar se tem algum... Então, a vacina de RNA, só para esclarecer, ela é um RNA sintético, que é introduzido, só que ele vai para o citoplasma da célula, ele não é incorporado dentro da célula humana, por isso ele não vai provocar modificações nas nossas células, isso tem que ficar muito claro, que as pessoas estão pensando, vão alterar as minhas células, eu vou ter doença lá na frente. Não, isso é mito, isso é mentira, tá? E nós temos aí um outro tipo de vacina que envolve partículas virais, né? Pedaços de proteínas e subunidades do vírus, né? Que é uma outra tecnologia também que vem sendo testada, e a pessoa também começa a desenvolver anticorpos, e esses anticorpos são neutralizantes e protegem contra a Covid-19. Obviamente que os nomes dos laboratórios que estão por trás dessas vacinas são todos idôneos, né? Mundialmente idôneos, enfim, com pouca discussão, e duvido que colocariam, né, esse lado tão idôneo em risco em função do lançamento das vacinas. Mas a ciência está confortável, porque países como o Reino Unido, Estados Unidos já estão aplicando as vacinas. A ciência está confortável com que uma vacina produzida entre 9 e 10 meses já seja aplicada na população? Sim, olha, Elias, nós estamos diante de uma pandemia, né? A gente, infelizmente, tem observado nos últimos dias, nas últimas semanas, um aumento absurdo do número de casos. Ontem nós tivemos cerca de 1.000 óbitos por dia aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem que realmente ter essa consciência que nós temos que tomar essas vacinas, né? No Brasil, pelo que parece, e que pelos acordos que já foram feitos, nós vamos ter aí 2 vacinas, a da AstraZeneca e junto com a Universidade de Oxford, e da Coronavac com o Instituto Butantan, com a Sinovac chinesa. São 2 vacinas muito promissoras. Essa imunidade, ela é protetora, né? No momento em que essas vacinas forem disponibilizadas, eu acho que a população tem que ter a tranquilidade de recebê-las, sem problema nenhum, né? Obviamente que pode existir um efeito colateral e outro, pode sim. É esperado? Pode acontecer? Pode. Assim como você também, quando toma um remédio, você pode ter efeito colateral a um determinado remédio. Se você for ler a bula do remédio, dos remédios, né, que a gente toma eventualmente para qualquer problema, né, você não toma o remédio, porque existem N efeitos colaterais, né? Se a gente for pensar, a gente não toma mais remédio. Então, as vacinas é a mesma coisa. A vacina, na realidade, está sendo utilizada como remédio para essa pandemia, porque nós não temos outra saída, nós não temos medicamentos, né? Obviamente, nós temos como controlar, né, a infecção pelo Covid-19, hoje, muito mais do que no início da pandemia, mas a gente não tem um remédio específico contra o SARS-CoV-2, nós não temos. Então, a única saída é a vacinação. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que a gente deve sim se vacinar, né? Essa questão polêmica, né? Eu acho que eu não vou tomar porque essas vacinas não estão sendo comprovadas de maneira clara. Não, estão sendo comprovadas sim, na medida do possível, obviamente em tempo recorde. Nós não temos outra saída que não as vacinas, porque é a única maneira de garantir a saúde de todos, né? E, obviamente, que as pessoas têm que acreditar na ciência. Obviamente, todos esses laboratórios renomados, o Instituto Butantan, né, a AstraZeneca, essas grandes empresas... Fiocruz, né? Sem dúvida. Fiocruz, né, a AstraZeneca, a Pfizer, BioNTech, são empresas renomadas, elas estão testando essas vacinas, estão analisando os resultados de uma maneira muito séria, e a gente tem que acreditar nisso, né? Não politizarmos ou trazermos discussões infundadas
na minha opinião, Elias, sem sentido nenhum neste momento em que a gente tem aí um cenário de 1.000 mortes por dia, sabe? As pessoas têm que estar conscientes de que é o momento de acreditar na ciência, acreditar nos médicos, nos pesquisadores. As pesquisas estão sendo conduzidas por pessoas especializadas, né, por cientistas renomados, por instituições renomadas, com critérios muito rigorosos. Nós temos a Anvisa também, que está analisando todos os resultados dessas vacinas, de fase 1, de fase 2, de fase 3. Os registros dessas vacinas vão acontecer agora, também no final desse mês ou no próximo mês, né, no mais tardar. Eu acredito que isso vai acontecer rapidamente, né, porque os testes estão correndo, os resultados são satisfatórios, e nós temos que acreditar na ciência, né, e não ficarmos aí lendo informações infundadas, né, e também fake news, ou um relato aqui, outro ali. Que efetivamente ficar ouvindo opinião de leigo, né, de curioso, é muito perigoso. Agora, em condições normais, doutora Lúcia, quanto tempo levaria, né, entre teste e aprovação final de uma vacina? A ciência, por exemplo, se não fosse esse estado, não sei se já podemos chamar de calamidade, né, que o mundo vive, em quanto tempo essa vacina deveria ser já oficializada? Então, a gente está aí de testes bastante rápidos, né, que estão acontecendo, mas são testes que estão sendo avaliados minuciosamente, validados por instituições e por um comitê independente internacional, né? Existem o FDA por trás, as agências reguladoras, a Anvisa, quer dizer, essas vacinas estão sendo avaliadas, né, com muito critério e muito rigor. Todas as pessoas devem ser imunizadas. Mas tem a questão da obrigatoriedade. Porque a gente não deve ser obrigado a tomar vacina. Ninguém pode obrigar a tomar vacina. Puxa vida, você não vacinou o seu filho quando ele nasceu? Você não levou ele na clínica de vacinação, não levou a carteirinha? Ele não tomou as vacinas, todas as vacinas? Poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, tétano, são vacinas já conhecidas, né, há anos e anos, e as crianças tomam, protegem contra as doenças, já foram mais do que comprovadas que são eficazes, elas protegem, né? Agora, para que chegar com essa discussão agora que não vai ser obrigado a tomar vacina? Pelo amor de Deus, todo mundo tem que tomar vacina, Elias, porque se uma pessoa deixa de tomar vacina, ela pode continuar espalhando vírus e transmitir a doença, né? E a gente não vai conseguir conter a doença. Então, a gente tem que ter uma adesão a essa questão desse plano de imunização de toda a população, né? Isso é importante salientar. As desconfianças, nesse momento, são desnecessárias. Não há necessidade de desconfiança em relação a essas vacinas e aos procedimentos que vão ser iniciados de imunização. Não tem que ter dúvida em relação a isso. Eu estou muito convicta, leio muito a respeito das vacinas, estou lendo os artigos, estou acompanhando o que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, né? Então, eu acho que o discurso nosso tem que ser diferente. Infelizmente, o nosso representante federal, ele tem um discurso um pouco distorcido, que causa uma certa insegurança da população, né? Então, assim, trazer um discurso, eu não vou tomar a vacina, não é obrigado a tomar quem não quer, tem que assinar um termo de compromisso para realização do procedimento de imunização, para mim isso é completamente desnecessário e irresponsável, no meu entendimento, como cientista, pesquisadora e professora na área de imunologia há muitos anos, né? Eu acho que, neste momento, né, o representante federal teria que ter um outro discurso. Gente, vamos nos imunizar, a gente vai vencer essa pandemia, as vacinas estão sendo testadas, estão sendo monitorados os resultados, existem agências e órgãos reguladores por trás que estão monitorando esses resultados, e isso sim é um discurso esperado. Agora, causar dúvidas, né, e politização das vacinas, Elias, no meu entendimento, não é a melhor forma de se conduzir essa pandemia. Essa história de não acreditar nele, né, que a política tem colocado, sem dúvida alguma, traz incerteza, insegurança. Então, a ciência,
a medicina que deve ser ouvida e que tem o peso decisivo nessa situação da vacina. Olha, 2 pontos importantes que a Lúcia trouxe aqui. Primeiro, quando você fala, olha, tem essa vacina para aplicar no seu filho, ela é importante para a saúde dele, você corre, vai lá e aplica a vacina. Agora chegou a sua vez de agir como você age com o seu filho. Você precisa da vacina, né? Não só pela sua saúde, mas principalmente também para preservar o próximo. Então, agora, pessoal, é agir como a gente age com os nossos filhos, né? Querendo o melhor para eles. Acho que hoje a vacina seria o melhor para nós. E também, como a Lúcia falou, não é que nós estamos partindo do zero em relação a essas vacinas. É muito importante. Mas precisa de pelo menos 4 anos de testagem. Mas todo o histórico de outras vacinas foi aproveitado, né? As pesquisas que já foram realizadas, os processos utilizados foram aproveitados na criação dessa vacina. Então, se ganhou, talvez, um tempo que lá na frente se utilizaria em outras testagens, né? Então, é muito importante isso também. Não estamos partindo do zero, mas sim de um histórico já de pesquisa. Agora, Lúcia, você falou muito nessa obrigatoriedade, junto com ela veio a discussão, por exemplo, eu vou tomar vacina, eu assino um termo, né, assumindo a responsabilidade por aquela dose que eu estou recebendo. Isso é correto? Eu sei que é uma discussão muito maior, né? Mas aqui causou muitas críticas em relação a essa documentação. Como é que se tem portado outros países em relação a isso? No Reino Unido, por exemplo, eles estão fazendo essa vacinação para uso emergencial. As pessoas estão se vacinando e estão assinando esse termo. Por quê? Porque é uma vacina que está sendo administrada para uso emergencial. Se é um uso emergencial, é porque ainda não finalizaram os testes de fase 3, né? Não foram concluídos na sua totalidade, mas existe, sim, uma boa gama de resultados que caracteriza que a vacina é segura e é eficaz, né? Eficaz, quando eu falo de eficácia, significa que a vacina ela é capaz de induzir a produção de anticorpos, e esses anticorpos são neutralizantes e protetores, né? Quando eu falo de segurança, é que a vacina já foi testada em um grande número de pessoas, e essas pessoas não tiveram efeitos colaterais importantes. Então, dentro dessa perspectiva e dessas informações, a gente pode, de forma tranquilamente, colocar uma vacina em meio a esse aumento de casos expressivos no Brasil e no mundo, de forma emergencial, como aconteceu no Reino Unido, como está acontecendo nos Estados Unidos também, e as pessoas, então, têm que assinar um termo, né, de responsabilidade, dizendo que aceita tomar a vacina. Isso é praxe? Isso é praxe, gente. Tá? Não tem que se assustar. Mas se eu estou assinando um termo, significa que a vacina não é segura? Significa que a vacina pode provocar alguma doença? Olha, gente, infelizmente, a gente não pode garantir nada. Nem quando você toma um remédio, a gente não pode garantir que você vai ter um efeito colateral desse remédio que você tomou. Como eu falei para vocês, se vocês lerem as bulas dos remédios que a gente toma, a gente não tomaria nenhum remédio. Cada pessoa responde de um jeito, né? Se eu tomar vacina, eu vou responder de um jeito, e se você tomar, você vai responder de outro jeito. Mas, obviamente, os dois vão produzir anticorpos, um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas vão produzir anticorpos. E cada um é de um jeito, tem uma informação genética, tem, enfim, uma característica que é do próprio indivíduo. Então, a gente não pode garantir que todo mundo vai responder de forma igualitária em todas as vacinas. Que cada um pode ter uma resposta diferente, né? Isso também leva em conta a saúde pregressa da pessoa, se ela tem alguma comorbidade, se ela tem alguma doença de base, se ela tem alguma doença crônica. Por isso, na hora de receber a vacina, é importante informar o médico: olha, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, etc. Eu tomo esse remédio, eu posso tomar vacina? Isso é importante colocar aqui também, viu, Elisa? A gente tem que ter essas informações muito claras, inclusive para os médicos monitorarem as pessoas que vão receber as vacinas, tá? Para ver se essas pessoas vão produzir anticorpos e também se vão ficar protegidas ou vão apresentar algum efeito.
reforço, então, né, aquilo que eu já havia dito, que a Lúcia trouxe agora, que é importante, né, o médico é o fator decisivo em relação, né, a essa situação. Se você tem um médico de confiança, a oportunidade de consultar o médico, principalmente, como a Lúcia disse, né, se você tem já algumas doenças pré-existentes, está num processo quimioterápico, radioterápico, enfim, consulte o médico sobre essa possibilidade de tomar vacina. Há necessidade, mas muitas vezes, dependendo de alguns casos, né, essa necessidade ela vai ser substituída pela situação clínica do paciente. Quem já pegou, deve ou não tomar vacina, porque isso é uma discussão que cada hora a gente escuta uma coisa. Pessoas que tiveram Covid-19, elas já têm uma resposta imune montada frente à infecção, tá? Porque tiveram contato com o vírus, o sistema imunológico reconheceu o vírus, né? Existiu inicialmente uma produção de anticorpos, né? Esses anticorpos permaneceram na circulação, anticorpos da classe IgM, que aparecem no início da doença, e depois anticorpos da classe IgG. Só que o que a gente observa, e a literatura mostra claramente, Elias, é que esses anticorpos eles permanecem um período muito curto de tempo na circulação, né? E também acaba hoje sendo um motivo de muita discussão dentro do ambiente científico. Por quê? Porque algumas pessoas estão utilizando a sorologia como critério de exposição ao vírus e de doença. E a gente não pode usar a sorologia hoje como critério, que muitas pessoas tiveram a doença, né, apresentam anticorpos da classe IgM no primeiro momento, logo após a infecção, e desenvolvem IgG. Só que algumas pessoas não apresentam esses anticorpos, não significa que elas não tiveram a doença, ou esses anticorpos eles somem muito rapidamente da circulação, e muitas pessoas apresentam IgM e não fazem a soroconversão para IgG. Então, o médico, quando vai fazer o exame, passou 90 dias. Nossa, eu ainda estou com IgM positivo. Será que eu estou com a doença? Não, você não está com a doença. O único exame que vai realmente mostrar que a pessoa está doente é o PCR, porque é o padrão ouro do diagnóstico da Covid-19. É aquele que é feito com SUAB, né? E lá colhe-se o material, a secreção com o SUAB e é feita análise para saber se a pessoa tem ou não o vírus. Ah, mas se depois de 3, 4 meses aparecer um PCR positivo, eu ainda estou doente? E isso é motivo de muita discussão. O que várias pessoas têm perguntado e mandado perguntas para nós é o seguinte: você pode ter um PCR positivo 1, 2, 3, 4 meses depois da infecção, até mais tempo, mas não significa que você está doente. Significa que pedaços do vírus, né, ficou na cavidade nasal ou na garganta, né, e que quando faz o exame aparece como positivo, mas são o quê? Pedaços do vírus, vestígios, que a gente chama, do vírus, que acabou sendo captado pelo exame, mas não significa que você tem doença ativa. O que é uma doença ativa? Quando eu sei que eu estou doente? Quando você apresenta sintomas. Quais são esses sintomas? Dores no corpo, febre, dor de garganta, dores de cabeça, falta de ar, dores nas costas, são sintomas. Então, quando a pessoa está com sintoma, ela deve procurar um médico, deve ter uma orientação do médico, fazer exames e, principalmente, pelo 6º, 7º dia, fazer exames, um hemograma, análise de resposta inflamatória, que é verificar dedímero, verificar a proteína C reativa, que são marcadores inflamatórios. Por que isso, Elias? Porque a partir do 7º dia, aquele paciente que teve um sintoma leve, uma febrinha, uma dor de cabeça no começo, ele pode evoluir para a forma grave. No 7º dia, é o tempo ideal para iniciar o tratamento com o corticoide, a partir do 7º dia. Isso que a maioria dos protocolos fazem, né? Eu não estou aqui dando nenhum tipo de receita vamos dizer assim, orientando a prática de algum tratamento. Mas isso é o que a maioria dos hospitais e os médicos têm praticado para o controle da Covid-19. E tem feito com muito sucesso, né? Porque a gente percebe que hoje são poucos os pacientes que evoluem para a forma grave.
né? E, em relação à sua pergunta, quem teve Covid pode tomar a vacina? Sim, pode tomar a vacina. E vai se preconizar agora, neste momento, e o governo até já implantou quais são as pessoas que têm prioridade para receber as vacinas, que são os profissionais de saúde, os idosos acima de 80 anos, enfim, existem aí categorias de pessoas que são prioritárias, então essas irão receber as vacinas num primeiro momento e depois, num segundo momento, o restante da população. Agora, dá para saber quem teve Covid-19 ou não? Infelizmente, não dá para saber. Muitas pessoas já tiveram contato com o vírus, muitas pessoas já tiveram aí sintomas leves, acharam que era uma gripe, né? Enfim, qualquer mal-estar, e provavelmente já tiveram, não sabe, a sorologia pode indicar alguma coisa, mas também não é um exame confiável, né? Então, no meu entendimento, Elias, todo mundo vai receber a vacina e deve receber a vacina. Muito bom, olha, Lúcia, excelente essa retrospectiva, trazendo pontos diversos, né, reforçando a importância da medicina, né, na decisão de alguns pontos, né, que são primordiais, principalmente em relação ao tipo de vacina, a possibilidade de tomar vacina, sempre a palavra, a medicação, num caso desse, a palavra da medicina é decisiva, a palavra da ciência é decisiva na liberação das vacinas. Então, nessas despedidas aqui, eu gostaria de deixar o espaço para você poder trazer mais alguma informação e também deixar o nosso carinho aqui para quem nos acompanhou firmemente nesse ano, e o ano que vem tem mais. Então, gente, eu queria deixar uma mensagem final para vocês, né? Primeiro, dizer que nós estamos aí diante de um desafio enorme, não só nós brasileiros, mas o mundo todo, né? E que a gente tem essa consciência da importância de não tomarmos as vacinas, né? É um momento que requer atenção. Nós temos ainda que adotar as medidas de distanciamento, uso de máscara, né? E evitar locais de aglomeração. Agora vem as festas de finais de ano, Elias, a gente sabe que é muito gostoso encontrar os familiares, abraçar todo mundo, beijar, mas desse ano será muito diferente, a gente não vai poder fazer isso, tá? Nós temos que ter essa consciência, porque a gente está vendo que nós temos um número de casos muito altos, né? E qualquer exposição a mais pode ser perigosa, principalmente com as pessoas de mais idade, pessoas que têm outras doenças, né, enfim, associadas. Então, vamos fazer o nosso Natal mais simplesinho, né? Mas a gente pode se comunicar pelo celular, hoje nós temos tecnologia, o FaceTime, a gente pode desejar Feliz Natal para os nossos amigos, entes queridos, né? De uma forma muito carinhosa, muito amorosa, sem ser presencialmente, ou se formos encontrar com familiares, mas que sejam poucas pessoas, os lugares têm que estar bem arejados, abram bem as janelas. Se não tiver condição de estar bem arejado, liga o ventilador, faça circular o ar, porque isso são dicas importantes, Elias, que vão fazer diferença e vão salvar vidas. Isso que é importante colocar, porque neste momento nós não temos as vacinas, mas nós estamos muito próximos de tê-las e quando tivermos, todo mundo tem que se imunizar, sem sombra de dúvida, é um procedimento seguro, tá? Está sendo conduzido por pessoas muito competentes e órgãos também estão analisando todas as vacinas e todos os dados. Então, eu peço a vocês, esse é o presente de Natal, né? Que eu estou pedindo, que todo mundo se cuide, por favor, e que todos tenham um Natal maravilhoso e um ano novo, se Deus quiser, será muito diferente, repleto de saúde e muita alegria para todo mundo. O que a Lúcia disse, é um ano muito duro, difícil, de aprendizados, onde, dentre esses aprendizados, né, nós vivenciamos, né, ceder, abrir mão e valorizar, porque até o Natal serve para isso, né? A gente, como a Lúcia falou, vão ser encontros, festejos virtuais, e nós vamos sentir falta, nós vamos valorizar aquele contato, né, a presença da família, né, a sentir pela distância, mas em contrapartida valorizar como a gente ama, como é importante a gente ter o carinho da família, que nesse momento tem sido decisivo e fundamental. Então, pessoal,
como a Lúcia disse, né, eu também quero agradecer demais a vocês pela confiança, pelo carinho, pelo companheirismo, principalmente por se inscreverem no canal, né? Vocês já nos trouxeram um número muito importante de inscritos, vamos crescer ainda mais nesse ano, vamos ter a pausa das festas, mas voltamos depois de meados de janeiro com novidades, com grandes entrevistas, grandes consultas em relação às situações que estamos vivendo. Esperamos já voltar com as novidades positivas das vacinas, da imunização das pessoas, e o Especial Saúde está aqui para isso, para esclarecer, para trazer novidades, para trazer referências da área médica e de outras áreas também, que possam informar. E biografias, você sabe, né? Eu tenho um carinho grande pelo Especial Saúde e também pelo Biografias, porque essa é minha marca, meu brand, é escrever histórias de sucesso com os meus livros, e já há alguns anos também, por meio dos programas Biografias que eu fiz na Rádio Eldorado e também aqui no canal. Então, pessoal, olha, deixamos aqui, a Lúcia e eu, né? Um beijo carinhoso, os votos de um Feliz Natal, um maravilhoso 2021, vai ser maravilhoso, sim. Vamos lá, pessoal, vamos acreditar sempre, né? O meu atual biografado, que eu tenho um carinho grande, é um monstro do empreendedorismo, o senhor Sidney Tuda, ele sempre diz, né, que hoje é melhor que ontem, mas hoje é pior que amanhã. Então, essa é a frase que nós temos que guardar para a nossa vida, né? Então, pessoal, obrigado por tudo, né? Por estar com a gente, né? Um carinho muito grande, vocês são muito especiais para nós, e vamos continuar trabalhando, não só para vocês, mas por vocês, tá bom? Pessoal, um grande beijo, Feliz Natal beijo, e um maravilhoso Feliz Natal, um excelente ano. E as famílias. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.